Mas o espinheiro, como ele sabe que ele nunca vai conseguir cumprir aquela promessa, o que que ele traz para poder sustentar aquele governo sobre alguém? Ele traz uma ameaça. O reino do espinheiro, ele é regido por esses dois princípios: promessas falsas, para que você acredite naquele governo, acredite que aquilo sobre você vai ser uma bênção, aquilo vai fazer você prosperar, aquilo vai fazer você feliz, mas quando você vê que aquilo ali tudo era uma mentira, o que que acontece? Ele vem com ameaças. Um homem largar um amante é fácil. Se você me largar, eu vou contar tudo para sua esposa. A sua família vai ficar sabendo. Pensa o tanto que você vai ser envergonhado na sua igreja, no seu trabalho. Pensa o que que a sociedade vai pensar de você. O que que acontece? O que que é isso? Ameaça. É fácil para um jovem sair das drogas? Não é fácil. É fácil para um jovem sair do mundo do crime? Não é fácil. Para quem entra num esquema no seu trabalho lá, um esquema de propina, quando ele fala, não, eu vou sair desse esquema, o que que acontece? Ameaça. Por quê? Porque nenhuma promessa falsa pode se cumprir. E para segurar você, debaixo de um governo que não é o governo de Deus, debaixo de um governo do espinheiro, ele usa as promessas falsas e ele usa as ameaças. E o interessante é que a ameaça que ele usa é algo tão, colocar assim, hipócrita, é algo tão mesquinho, e a gente muitas vezes se deixa levar por essas coisas. O que que ele fala? Vamos voltar lá no versículo 15. Ele fala: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Vai sair fogo de um espinheiro e vai consumir todos os cedros do Líbano. Os cedros do Líbano traz para a gente uma representação muito interessante nesse texto. Por quê? Porque o cedro do Líbano é uma das árvores mais fortes, mais robustas que existe. Ela, na sua fase adulta, ela chega a ultrapassar 40 metros de altura, mas ela, quando ela está somente com 5 centímetros, quando ela começou a nascer, está com 5 centímetros, as suas raízes já têm mais de 1,5 metro de profundidade. O que a gente está vendo aí? Algo mesquinho, tentando afrontar algo que é grande. A palavra de Deus fala que Satanás, ele fica ao nosso derredor, bramando como leão, procurando alguém para tragar, procurando alguém para ele governar, mas a palavra de Deus fala que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não importa quais sejam as promessas falsas, quais sejam as ameaças, muito maior é o governo de Deus na nossa vida. Amém? E o que que acontece? Como então que a gente consegue identificar na nossa vida as áreas onde foram governadas pelo espinheiro? Observando onde que eu entrei por uma promessa falsa e onde eu não estou conseguindo sair por medo. Porque a ameaça, ela age pelo medo. Ela quer fazer você sentir medo, sentir vergonha. E agora, se eu sair desse esquema, se eu largar a minha amante, se eu não for para a cama com meu namorado, o que que vai acontecer? Esse cara vai me largar e agora eu vou ficar para titia. Diz que o medo de toda mulher, o sonho de toda mulher é casar. Mas na verdade não é. O sonho de toda mulher é comer e não engordar. É ou não é? Todo mundo fala, o sonho de mulher é casar. Não é. O sonho de toda mulher é comer e não engordar. Casar também. Mas o sonho dela é comer e não engordar. Mas quando você começa a pensar na sua vida, como que a sua vida tem sido regida, como a sua vida tem sido governada, você consegue identificar em várias áreas onde é que você está sendo governado por um espinheiro, onde é que não está havendo paz. Sabe por quê? Porque além do reino do espinheiro existe um outro reino. A palavra de Deus fala lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que Deus nos tirou
do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós não precisamos mais viver debaixo de um reino regido por promessas falsas e ameaças. Nós podemos viver num reino onde a palavra de Deus fala que esse reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino onde nós fomos transportados. E pode existir áreas na sua vida que ainda não foram transportadas para esse reino. Pode existir áreas na sua vida que você ainda esteja na regência do medo. Pode existir áreas na sua vida que você ainda esteja sendo regido por essas coisas. O seu filho ainda pode ser fã do Restart. E você precisa estar orando por ele. Me falaram que o Restart ia acabar. Eu acho que vai acabar, em nome de Jesus. Mas não importa o Restart, o importante é você entender que aquilo que Deus tem para a sua vida é muito maior do que qualquer promessa falsa. Como que eu faço então para poder sair desse reino e vir para o reino do Filho amado de Deus? Como que eu faço? Primeira coisa, eu tenho que aceitar que eu fui resgatado por Deus. Eu tenho que aceitar que Deus ele já fez o principal por mim. Lá em Colossenses 1,13 fala, Deus nos resgatou do império das trevas, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é aceitar. Aceitar a Jesus como governador da minha vida, aceitar a Jesus como sendo aquele que vai estar... O que a palavra de Deus fala lá no Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente. Eu quero te falar, meu irmão, que tem uma sombra muito melhor do que a sombra do espinheiro para você poder descansar. Que é a sombra do Onipotente. A sombra de Deus. Por quê? Porque Deus ele já nos resgatou, ele já fez esse trabalho por nós. O que nos cabe agora? Aceitar esse resgate. Primeira coisa que eu tenho que fazer é aceitar que eu fui resgatado por Deus para viver debaixo de um reino que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E a segunda coisa que eu tenho que fazer para sair desse reino do espinheiro é não olhar para trás. A palavra de Deus fala que lá em Sodoma e Gomorra estava condenada. Eram duas cidades totalmente condenadas. Deus já tinha condenado aquela cidade. E Abraão começou a conversar com Deus. E Abraão começou a fazer ofertas de sacrifícios a Deus. Começou a fazer propostas com Deus. Deus, mas e se ali tiver ainda 100 homens, Deus? O Senhor livra a cidade. Deus, se tiver 100, tem. Eu livro, mas não tinha. Mas e se tiver 50, se tiver 30, se tiver 10? E aí Deus falou assim, olha, fala para o seu sobrinho Ló, sair de lá com a sua família, eu vou livrar a família. Mas a palavra de Deus fala que a mulher de Ló, ela olhou para trás. Não olhar para trás significa não se arrepender da vida de suposta alegria, de não se arrepender de ter saído dessa vida, de uma suposta alegria, de uma suposta paz, de um suposto prazer. Não é você sentir saudades daquela época. Às vezes você hoje pode até pensar, poxa, mas se eu deixar de receber aquele dinheiro que eu sei que é ilegal, como é que a minha vida vai ficar? E às vezes você sai e depois que sai a pessoa fala, poxa, mas eu estava ganhando muito mais, eu vivia muito melhor. E às vezes a esposa fica lá, porque agora não tem mais cartão de crédito, vai poder fazer compra lá no shopping, não sei o quê. Não é? Não se deixe levar pela saudade que o reino do espinheiro oferecia para você. Não olhar para trás é você olhar para aquilo ali e falar, olha, tudo bem, eu podia aqui na terra até estar vivendo muito bem, eu poderia estar tendo o meu prazer, eu poderia estar fazendo o que eu queria, mas a minha vida não é aqui. Eu sou um cidadão do céu. Essa terra aqui é passageira. Eu sei que Jesus vai voltar e eu vou habitar nos céus com Ele. Isso é sair do reino do espinheiro
e entrar para o reino de Deus, um reino regido pela paz, pela justiça e pela alegria no Espírito Santo. Essa é a palavra que eu tenho para entregar nessa noite, que o Espírito Santo tocou muito forte no meu coração, para que a gente entenda a necessidade de estarmos vivendo em um reino diferente do reino que o mundo propaga. Porque o reino que o mundo lá fora fala, parece ser um reino muito agradável, parece ser um reino muito livre, parece ser um reino onde você realmente pode fazer de tudo e ninguém vai te condenar a nada. Mas na verdade, o fim dele é um caminho de morte. A palavra de Deus fala isso. Há caminhos que ao homem parece ser perfeitos, mas o fim deles é caminho de morte. Mas a palavra de Deus também fala que o caminho de Deus é perfeito. Amém? Curva a sua cabeça onde você está, em nome de Jesus. Quero fazer só uma oração.